Olá, estamos começando o primeiro podcast, o papo sobre geotecnologia, né? Nosso primeiro papo. Eu sou o Jonatas e comigo aqui, né, está o Alex. E Alex, tudo bem? E aí, tudo bom com vocês? Obrigado, queridos ouvintes. Muito feliz de estar aqui com vocês no primeiro episódio. Queria agradecer ao convidado também. É isso aí, cara. Obrigado vocês que estão ouvindo, né, o nosso piloto, o nosso primeiro podcast. Espero que esse é um projeto que, bom, vocês vão ouvir no piloto, né, mas é um projeto que eu queria muito já fazer e, enfim, acho que vai dar muito certo, vai dar muito bom. E o primeiro papo, né, vai ser um tema que, assim, é um tema que está em alta, né? Porque é a pandemia. Nós vamos falar sobre a pandemia que chegou faz um tempinho, mas pelo visto vai demorar para sair, né? Não tem hora para sair. E o nosso primeiro convidado, um cara assim que eu acho fantástico, sensacional, um professor de geografia que assim é incrível e eu acho que ele pode trazer um conteúdo muito bacana pra gente. Ele é o Lindbergh Júnior. Posso chamar de Baiano, né, Baiano? Pode chamar de Baiano, por favor, Joe. Por favor. Eu vou chamar de Joe também, porque é assim que a gente conversa, né? A ideia do podcast é exatamente essa. Eu acho que é essa informalidade, a gente trocar ideia, bater papo sobre esses temas que está em alta e temas relevantes sobre geotecnologia, sobre esses aspectos mesmo, né? De temas diversos relacionados à geotecnologia, a coisa que a gente ama, a coisa que a gente adora. E aí é isso. Baiano, eu vou deixar aí a palavra para você, se apresenta para a galera, quem você é. Bom, meu nome é Lindbergh, estou aqui na Universidade Federal de Santa Catarina como professor. Eu sou geógrafo de formação, né? E eu trabalho exclusivamente com climatologia, com essa temática relacionada aos desastres naturais, aos riscos e tudo mais. Mas eu sou apaixonado por cartografia e utilizo muito geotecnologia, né? Isso faz parte da minha rotina diária. E, aliás, rotina é diária, né? Mas da minha rotina. E é um prazer estar aqui também dividindo esse espaço aí com o Alex e com o Joe, que também tenho muito carinho. Né? Participamos de alguns momentos muito bons da Unesp de Presidente Prudente no passado, competindo em algumas disputas de natação, né? Tentando diminuir aí nos dados. A gente estava conversando aqui antes de gravar, né? Que, poxa vida, né? Como que a faculdade ela faz parte, cara, da nossa vida, tanto como profissional quanto pessoal mesmo, né? Como pessoa. Exatamente. E o Quando a gente consegue ter esses contatos com as pessoas, né, com os amigos, fazer essas amizades da faculdade, por que não trazer, né, para depois que todo mundo foi para longe um do outro, vamos tentar conversar de novo. Não, e é uma forma de matar a saudade e ainda dar uma nostalgia, né? Putz, exatamente. Isso é E demais, produzir conteúdo, cara, que eu acho que exatamente. É outra coisa que a gente já estava batendo esse papo, que é sobre a internet, né? Como que a internet ela se faz necessária, né? Ela já tinha um certo valor há tempos atrás e hoje ainda mais, né? Então, hoje a gente usa muito a internet, até nas suas aulas, né, Baiano? Você teve que colocar a internet no seu dia a dia por conta da pandemia, né? Exatamente. Hoje, Joe, assim, só para você ter ideia, né? A UFSC parou o ensino presencial, então a medida imediata foi a gente continuar os trabalhos, né? Se dedicando mais às pesquisas, aos projetos envolvidos e menos aula presencial. E agora está voltando toda a normativa, né, de retorno com as aulas no formato remoto mesmo. E aí o conhecimento dessas plataformas, né, a dependência da internet nesse caso é crucial para a gente desenvolver esse trabalho. Ela mostra ao mesmo tempo que a gente está altamente dependente, né? A gente não consegue fazer mais nada hoje se a gente não tiver internet. Né? Bom, esse espaço aqui é ao mesmo tempo o nosso melhor avanço. Posso ouvir um amigo de antigo, posso conversar com alguém que eu não conheço, posso rever, né? Discutir essas coisas legais, mas ao mesmo tempo dar
dependência da gente, essa impossibilidade que faz com que a gente não consegue fazer mais nada hoje se não tiver ela no meio. Né? Perfeita colocação. Baiano, você comentou que a Santa Catarina parou das universidades, né? Mas quando que Santa Catarina parou? Porque a pandemia começou primeiro no norte, nordeste, sudeste. Sim. E o sul parecia que estava tudo bem. De repente apareceu o sul. Mas vocês já tinham parado antes? Sim, né? Aqui em Florianópolis, as nossas atividades, só para você ter uma ideia, as aulas começaram dia 4 de março, se não me engano. 4 de março as aulas começaram. No dia 16, a UFSC já parou as atividades. Não. E no dia 18, a prefeitura parou todas as atividades na cidade. Então, assim, Florianópolis foi uma das primeiras cidades a fazer a paralisação, né? Total, assim, quase um lockdown, né? Mas deixando só alguns serviços prioritários aí abertos. E segurou bem durante 15 dias, né? Mas aí eu acho, né, que essa decisão foi muito precoce no início, porque daí não conseguiu segurar mais, sabe? E hoje a gente tem 200% a mais de contaminação entre as crianças. Os frigoríficos, por exemplo, né, cidades que têm frigoríficos estão toda hora pontuando os maiores índices de contaminação, fora as cidades portuárias, né, Itajaí, que toda hora está aí parecendo disputando os primeiros lugares da contaminação do estado. Até semana passada, só 4 municípios no estado não tinham sido não tinham registrado contaminados ou tipo de internação, só para você ter ideia. Então, assim, iniciou muito cedo, iniciou muito precoce, né? E foi um precoce assim muito duro de início. E aí hoje não consegue segurar muito, né? Hoje a gente está com mais de quase... Aqui em Santa Catarina a gente já deu umas 2 vezes que 100% dos hospitais estão ocupados. Né? Faixa vermelha, essa condição. E assim, a gente viu mesmo, assim, eu acho que em Santa Catarina, em São Paulo, onde começou, né, foi a porta de entrada, aí a gente sofre até hoje os números, né, alto índices, tanto de casos quanto de mortes, né? Mas aí vem aquela questão, né, assim, do que a gente faz, né, para a gente mostrar isso para a população. Porque, por exemplo, nós aqui somos 3 produtores, né, de cartografia, né, nós somos 2 cartógrafos e um geógrafo que usa isso, que trabalha, que realmente que mexe com a cartografia. Como que a gente lida com isso? Como que a gente transmite esse número em mapas? Porque assim, na minha concepção, eu acredito muito no mapeamento como forma de informação, acho que de uma maneira mais clara, né? Então assim, você transmite, você pega todo aquele emaranhado de números e estatísticas e transforma, né? Faz aquela tradução para um mapa. Mas e aí? Como que a gente, né, faz isso? Como é que está sendo isso, né, Baiano? Eu acho que eu vou iniciar essa resposta aí, Joe, que é fantástica, com uma historinha bem simples, assim, né? É uma história que a gente usa muito na graduação, que é a história da cartografia, a história da representação cartográfica e tudo mais, né? E aí eu vou tentar fazer esse gancho de como que a Covid acontece aqui, por exemplo, em Santa Catarina, que coloca, por exemplo, um mapeamento ou a linguagem cartográfica assim como principal, né, forma de disseminação desse conhecimento, de disseminação dessa informação, mas principalmente de representação isso no território. Isso é fantástico. Só pra você ter ideia, assim, ó. Inicialmente a gente pode acreditar, e aí isso vai ser importante, né, para os nossos ouvintes aí, nossos ouvintes e tudo mais, de entender que a cartografia ela é anterior à nossa linguagem escrita, por exemplo. Antes da gente começar a falar, né, de soltar som de forma sistemática, a gente desenhava nas paredes, né? O nome disso é pintura rupestre, hoje a gente chama, né? Então imagine lá os homens da caverna, as mulheres das cavernas, desenhando as suas cartografias, né, as suas representações para criar estratégia de matar um mamute, de encontrar determinados alimentos, né? De contar quantos eram as pessoas e quem eram as pessoas da comunidade, e tudo isso era pintado em parede. Então a gente não tinha um papel, mas já tinha a linguagem cartográfica ou a linguagem espacial implícita na nossa consciência. A gente nem sabia falar e já organizava isso, né? Hoje,
quando a gente fala, né, isso, né, passou por muitos processos de evolução aí, de desenvolvimento, muita tecnologia em cima, né, desde os primeiros cartógrafos lá na época das grandes navegações, até a criação da bússola, para você ter ideia. E hoje a gente tem tudo isso dentro do computador, né? Uma tecnologia super avançada que a gente consegue cruzar dados de todas as naturezas. Então não é só uma questão da representação, né? É uma questão de valorização de um tipo de informação que até hoje a gente não tinha conseguido sistematizar, né? E o mapa pode representar essa coisa, que é isso que você falou, né? A potência de explicação e de representação de um mapa. E aí o que é interessante aqui em Santa Catarina, falando da Covid e da geotecnologia, né? Com base no destino e no fluxo das pessoas, principalmente dos contaminados, a gente consegue contar a história natural e a dispersão ou a difusão dessa doença no território. Né? Aqui em Santa Catarina, que deve ser um pouco semelhante também com relação ao estado de São Paulo, essa primeira notificação, né, de um caso confirmado de Covid entrou no território por avião. Né? Saiu, né, da Itália, na época a Itália estava explodindo lá em notificações, e aí foi registrado que entrou pelo aeroporto, né, e a gente conseguiu localizar ali pelo aeroporto o destino dele em Florianópolis, depois a propagação dele pelo interior, seguindo exatamente o rastreio as infraestruturas, exatamente, a infraestrutura, e aí a contaminação pelos municípios foi se dando, até o ponto que hoje a gente considera que o processo, né, a interiorização da Covid se dá exatamente nas cidades onde tem maior conexão. Quanto mais conexão, mais fluxo de Covid acontece. Né? E aí os frigoríficos, por exemplo, são grandes centros polarizadores, o próprio porto são grandes centros difusores dessa doença e tudo mais. Então, olha só, infelizmente eu não tenho nenhum mapa aqui para mostrar para quem está ouvindo, né? Sim, mas se a gente pudesse contar essa história, né? Se os nossos ouvintes pudessem ver isso no território, a gente ia ver exatamente curvas e o espaço sendo movimentado todo o tempo. E o que não diferencia da nossa história, como eu falei, né? Da nossa pintura rupestre? É que esse mapa hoje, né, essas grandes informações têm servido para a gente entender esse território, para entender a doença, mas principalmente para a gente decidir como que a gente vai conter, como que a gente vai abrir determinadas fronteiras, não fechar determinadas fronteiras, como que a gente vai fazer processos de disseminação para, por exemplo, para a gestão da saúde, sabe? Para tentar prever onde que pode ter mais contaminados e onde pode ter menos, e como que isso vai se dar em termos de distribuição de recursos pelo Estado, sabe? Então a linguagem cartográfica, o mapeamento hoje na Covid, foi muito popularizado, né? Todo mundo tem mapa da Covid. O último artigo que eu recebi foi um artigo do Tocantins, né? Eu nem conheço Tocantins, mas mostra lá, né, a importância da cartografia para representar essa difusão do espaço. E aí o mapa é a principal linguagem. É ótimo, né, esse nível de popularização da ciência, né, e da cartografia como forma de conhecimento, de acesso à informação. E o problema talvez seja na leitura desses mapas. Né? A gente não conseguiu ainda popularizar. A gente conseguiu popularizar o mapa, mas a gente não conseguiu, talvez, criar uma alfabetização cartográfica efetiva. Talvez seja isso, assim, né? eu acho, a principal dificuldade. Eu acho que nesse ponto assim, muito bem explicado a questão histórica. Acho que realmente, para a gente entender a evolução, né, para entender onde que a gente está, é muito importante a gente entender a história, o conceito, né? E hoje os mapas que a gente vê hoje nada mais são do que a potencialização da tecnologia, né? Porque o mapa que a gente vê hoje no aplicativo de celular, por exemplo, é o mesmo mapa que os caras lá atrás desenhavam à mão, entendeu? Sim, exatamente, o AutoCAD, por exemplo, que é um software de linhas, de vetores, basicamente então, assim, o avanço da tecnologia. A gente tem que dar graças, porque realmente ajuda e muito
nesse aspecto, na questão até da velocidade, né, com que a informação ela é repassada. E Exatamente. é bom, o mapa ele está tão presente na vida do cidadão comum, digamos assim, quanto também tem que estar na mão dos gestores da cidade, né? E você comentou que vocês estão gerenciamento de recursos. Um mapa é o melhor jeito de você demonstrar e ver geograficamente onde os recursos estão alocados e para onde eles devem ir, onde tem que fluir. E outra coisa que você falou também, Baiano, o primeiro caso, o caso zero assim, de Santa Catarina, isso é como se fosse a primeira vez, acho que talvez o Brasil possa ter tendo contato com esse tipo de caso, né, de situação que você consegue mapear de onde veio e depois ver o mapa de fluxo disso, como é que se propagou, exatamente. Sim. Só para eu comentar, né, só para não fugir muito do assunto, tem uns mapas que o pessoal da Unesp de presente para a gente está produzindo. Acho que até o professor Edmur, que está encabeçando esse projeto, que inclusive, né, se ele quiser bater um papo com a gente aqui, né, se ele estiver ouvindo a gente, ele vai ser muito bem-vindo. É um mapa assim, incrível, em que mostra realmente a interiorização da pandemia. Então, assim, chega a ser até meio absurdo, assim, até meio daquela coisa, assim, sabe? Aquela aflição de falar, caraca, o negócio tá invadindo mesmo, tá chegando. Exatamente, então você vê, primeira semana, tá tudo ali no litoral, e depois vai indo. E aí, né, tem as vias, os aeroportos, e as primeiras cidades interioranas são as cidades mais próximas das rodovias, né? Então você vê essa interligação, inclusive que tá tudo conectado, né? Que não tá nada separado. É isso mesmo, exatamente. Tá tudo conectado. Exatamente. E assim, uns parabéns para os produtores desse mapa, que assim, tá incrível, um mapa lindo mesmo, assim, onde você consegue realmente entender a potência mesmo e a velocidade com que eles fizeram a Covid... com base nas imagens luzes noturnas, não sei se você chegou a ver. Sim, que daí você consegue mensurar, né, a importância da cidade na rede pela quantidade de iluminação. Assim. Cara, é incrível. E aí a propagação é linda de representar. É lógico, né, galera? A gente tá falando que é bonito aqui e tal, mas é uma tragédia, né? Porque a gente tá falando que é bonito porque nós somos talvez assim, entusiastas da cartografia. Então, pelo amor de Deus, né, os ouvintes não vão falar que a gente tá achando legal a pandemia. Na verdade, Sim, mas a gente tá dando importância para a relevância do mapa, né? Para essa linguagem, para esse tipo de representação dessa doença. Relevância para a técnica, né? A técnica de representação. Boa. Isso mesmo, pelo amor de Deus, não vão entender errado. Eu acho que, na verdade, o foco, né, o ponto, o que a gente está discutindo aqui é exatamente isso. É entender a importância e saber se essa informação cartográfica está chegando para todo mundo. Então, assim, a gente sabe que está na mão do gestor, ou que deveria estar, porque o gestor ele tem, né, maior capacidade aí, tanto de decisão quanto de ter essa informação. Sim, mas e aí, Baiano, assim, como que a gente pode mensurar o ensino básico, por exemplo, da geografia, né? Eu mesmo, assim, eu tenho 30 anos, vou fazer 30 anos esse ano, eu não vou falar assim que a minha geografia, né, meu professor de geografia foi ruim, mas eu não me lembro de especificamente ter... Bom, pessoal, a gente teve um probleminha aqui, mas já voltamos, tá? Então vamos continuar. Então, Baiano, o que eu estava falando é o seguinte, o ensino básico, né, da geografia de mapas, né? Eu lembro muito que os professores batiam muito firme em geomorfologia, né, de relevo. A gente teve aulas muito boas também de geopolítica, era muito legal, então assim, eu gostava muito. Mas eu não lembro especificamente dos professores me passando sobre cartografia, sobre o ensino do mapa, sobre leitura. Não. De escala, de fuso horário. Isso eu lembro na faculdade, mas assim, não dá pra comparar, né? Mas assim, projeção cartográfica, projeção, né? Tem professor que tem medo, viu, Diogo? Mesmo. Mas essa que é a pergunta, né? Qual que é a transição, né, do aluno de ensino médio para o aluno de ensino superior? Qual que é essa transição? Vocês têm alguma transição? Cara, pra mim eu entendo aluno tudo igual, né? Aquele lá do... Porque... Tô brincando, não, assim... primeiro, vou tentar responder a resposta e depois chegar na sua, Alex. Quando eu penso em mapa, Joe,
principalmente para criança, né, para adolescente, na formação aí básica, que a gente chama de educação básica, a gente está pensando no mapa muito mais como um texto. Aliás, um mapa é um texto, né? Ele representa alguma coisa e ele tem uma funcionalidade do ponto de vista dentro de um conteúdo ali, né? Que ele vai ser funcional para representação. Por exemplo, quando você fala, né? Eu lembro que os professores batiam muito na questão do relevo. O que ele mais mostrava? Ele mostrava um mapa físico, ou do Brasil ou do mundo, né? E mostrava um esquema ali de como que funcionavam os planaltos, as planícies, as depressões, as montanhas e tudo mais, né? Por quê? Porque a linguagem geográfica é uma linguagem espacial, né? E aí, por isso, a dependência do mapa enquanto parte do texto. Então, para a gente, além do produto cartográfico ser a representação do espaço, ele também é a forma de discurso geográfico acontecer, né? Parece saudosismo, mas eu digo assim com bastante categoria, né? Bastante taxativo, que trabalhos geográficos que tenham um mapa ou que tenham representação sempre são mais populares e são mais evidentes assim, na sociedade em geral. E mais interessante também, confesso, né? Um texto geográfico só de texto é pesado. Com certeza, com E certeza. aí você fala, né, Alex, assim, qual que é a diferença, né, desse estudante do ensino básico e para o estudante, né, do ensino superior? Primeiro, que lá no ensino básico, de fato, né, se o mapa vai ser um texto, se o mapa vai ser um aporte de conteúdo, no ensino superior o mapa vai ter que ser o produto, né? O mapa vai ter que ser o resultado, às vezes, né? E o mapa vai ter que ser um meio para determinados argumentos. Então ele não é só, né, o discurso ou a forma de representação. Ele às vezes vai ser o objeto de análise. Né? E aí é a diferença de um estudante, ou pelo menos de uma formação do ensino superior. E qual que é o problema? Se o estudante, né, no caso do Joe aí, que nunca teve aula de fuso horário, de escala, né? Pelo menos eu não me lembro. Projeção Então, assim, se eu não me cartográfica lembro, eu no não ensino tive. médio, viaja. Tá alfinetando. Não, mas viaja nas aulas de cartografia inicial, que na cartografia básica, né? No início da geografia, é basicamente sistemas de projeção, né? De entender como é que o mundo vai ser representado no plano. Tem uma professora muito boa aqui na UFSC que ela trabalha com cartografia tátil. Só para você ter ideia, o laboratório dela chama LabTátil justamente, né? Laboratório de Cartografia Tátil. Assim. Só para você ter ideia, ela tenta transpor todos os mapas, né, visuais, que, né, mapa também é um texto, mas ele valoriza muito o visual. Ela tenta transpor todos os mapas para cegos ou para deficientes, né, de visuais ou de baixa visão, assim. E para fazer esse exercício, na maioria das vezes ela pega assim, ela constrói todos os mapas no geoide primeiro para explicar o que é uma projeção, né, numa bexiga, numa bola, né, numa circunferência, alguma coisa assim redonda, e ela desenha o mapa ali em cima e depois ela descasca esse mapa para colocar no plano para fazer com que as crianças entendam, né, que a projeção no mapa, né, é esse exercício de saltar do real para um plano. Né? E aí a gente tem toda a discussão cara, de legal, escala, muito bom de isso. toda a parte da representação, das questões das linhas, dos limites, da necessidade de ter uma escala, da necessidade de ter leste, oeste, né, de coordenada. E é isso, né, é esse exercício. Para o ensino, né, no ensino básico, todos esses elementos tem que estar como se fosse uma base de alfabetização mesmo. Igual a gente aprende A, B, C, D. E as palavras a gente tem que aprender. Que orientação, norte, sul, leste, oeste, não é direita, esquerda. Nem cima e embaixo. É isso mesmo. Nossa isso, assim. E tratar isso no ensino básico é tratar desde os mais elementares. Elementar mesmo. De como que você transpõe o geóide ou a realidade para um plano, né? Ela também faz muito esquema de, por exemplo, de planisfério, mas como é que maquetes de morros, por exemplo, e de como que aquilo é transformado através das linhas, né, de isolinhas, por exemplo, linhas, né, de curva de nível, melhor falando, e como que aquilo, né, como que o real, né, a montanha vira uma curva de nível e como a curva de nível vira um mapa clinográfico, por exemplo. Então é isso, né? Dentro do ensino fundamental. É isso que é legal. Eu acho... essa lógica tem que sair, né?
Porque o que eu... E que não diferencia dentro de um SIG. A única Sim. diferença é que você tá lá, né, trabalhando com tátil mesmo, tá pegando, entendendo a textura e calculando na hora ali. E talvez a maior dificuldade, que é o que a professora faz, é um trabalho incrível, parabéns, que é a maior dificuldade é você primeiro enxergar o 3D, que a gente tem muita dificuldade disso, né? Eu e o Alex, né? Nós cartógrafos que assim, tem que ver 3D direto, tipo assim. Joe. Eu vou além. Na verdade, a gente enxerga 3D. Só que o tipo de educação que a gente tem condiciona a gente chegar ao 2D. E a gente nunca mais volta. Exato. A ver 3D. Exatamente, é isso mesmo. Exato. Você, a gente faz um exercício de reconstrução de novo. Conformado ao 2D, que quando você precisa ver em terceira dimensão, que seja, né, um XY, né, e um Z, que é a tua altitude, tua altimetria, você fica completamente louco. Vira um paradoxo. E quando você vai... Exatamente. Quando você vai para as análises, por exemplo, é sempre o contrário. É sempre o 3D para o 2D. Então você tem um sistema de coordenada, né, um sistema de referência, e você tem que passar por um sistema de projeção. Então isso aí já te deixa meio maluco, né? Sim, exatamente. E aí, ó... Pode falar, desculpa. Pode falar, Alex, pode falar. Não, é que para sanar esse problema do 2D para o 3D, a gente utiliza várias artimanhas, né? Cor, então o verde para o vermelho, do azul para o vermelho, né? Significa azul muito baixo, vermelho muito alto. Tem que ter essas artimanhas, essa linguagem cartográfica. Né? E aí que entra o que eu realmente quero, né, assim, entrar nessa discussão. Porque assim, e aí, os mapas são para todo mundo, entendeu? Será que todo mundo teve a oportunidade de enxergar isso? Poxa, o trabalho da professora é excelente. De desenhar numa bexiga, depois estourar isso e mostrar que na bexiga você tem uma curvatura, mas no plano é outra, né? Você tem 3 tipos de distorções, né? E aí, será que o pessoal consegue enxergar isso? E nem é isso, na verdade, nem é a questão técnica da coisa. Mas é você olhar o mapa e falar assim, opa, tem coisa errada. Qual que é a coisa errada? A pandemia está vindo do litoral pro interior. A pandemia está se interiorizando. O que eu tenho que fazer? Entendeu? O que eu tenho que fazer, exatamente. Qual que é o papel qual que é o meu papel, né, como cidadão acerca dessa pandemia, olhando esse mapa? Caramba, a pandemia está chegando. Eu tenho que ficar em casa? Se eu não ficar em casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que usar minha máscara, eu tenho que evitar sair, entendeu? E aí, nesse ponto que a geotecnologia, ela tem que entrar, ela tem que apoiar. Vamos voltar na nossa história, só para você ter ideia. Vamos embora. Olha como o mapa está associado a esse pensamento estratégico. Porque quando você fala isso, né, como eu posso ver, né, que a pandemia está vindo aí da capital, passa pelo interior, passa pelo litoral e vai para o interior, quer dizer, eu já tenho uma visão de onde que ela está indo, né? De como que ela está acontecendo, ou seja, eu estou enxergando o movimento dela. Estou enxergando a expansão dela. E aí a gente tem que ativar o nosso pensamento estratégico. Se ela está avançando, como é que a gente faz para frear? Ou, se ela está avançando, como é que eu faço para me proteger? Né? Essas são as nossas questões. Voltamos à nossa historinha, né? Voltamos lá nos Homens das Mulheres das Cavernas. E os caras desenhavam as estratégias dele para pegar um mamute, por exemplo, né? Assiste aí 10.000 a.C., né? Sim. Um filme, quem é cinéfilo, eu sou filme de cinéfilo. Que gosta desse filme, assim. Eles pensavam as estratégias deles de matar o mamute, né? De como que eles iam, né, virar uma pedra junto, de como é que eles iam ser isca para atrair determinada criatura que eles quisessem, né, comer e tudo mais. E tudo isso era feito no coletivo, só para você ter uma noção, né? E antes de pensar, né, antes de fazer essa execução, eles desenhavam, né, como que eles iam, né, através de um determinado tacape ou de uma flecha construída ali, eles iam encurralar determinado animal e a partir daquilo, né? Olha a estratégia. Exatamente. É isso, né? Em um outro momento, por exemplo, digamos, quando os portugueses descobriram o Brasil, ou quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles também usaram a cartografia para ajudar isso. Então, olha o pensamento estratégico. Eles queriam ir para a Índia. Infelizmente, aí eles se perderam no meio do caminho, segundo a história convencional, né? Se perderam no meio do caminho, descobriram o Brasil, né? E aí
né, foram para a Índia. Né? Só para você ter ideia, olha essa importância do mapa e do conhecimento dessa natureza. Né? Tudo. Antes deles descobrirem o Brasil, eles demoravam mais de 1 ano para chegar na Índia. Porque eles iam costeando a costa, né, africana, né, passando ali pelo Cabo Verde, Camarões, aquela Nigéria, que hoje é Nigéria, né? Angola, tudo mais, África do Sul, Moçambique, iam margeando de fato, né? E pegando inclusive correntes contrárias, exatamente, pegando correntes contrárias. E aí eles demoravam mais de 1 ano para chegar nas Índias. Com a descoberta do Brasil, ou com a chegada no Brasil, eles diminuíram em 6 meses essa viagem. Às vezes, em alguns momentos, era até redução em 3 meses, ou seja, em 4 meses eles chegavam na Índia. Porque eles conseguiram se apropriar, né, pela localização do Brasil, as correntes oceânicas nesse caminho. Então, as caravelas, por exemplo, que precisavam de muito vento e de muita correnteza para ser encaminhada, basicamente foi aproveitada, né, na circulação oceânica, ou seja, a gente precisava de mapas representando qual era o padrão da circulação, qual era o padrão dos ventos, né, naquele período, e os portugueses, os árabes avançaram muito nesse conhecimento, e com base nisso eles conseguiram colonizar basicamente o hemisfério sul inteiro. Mais recente ainda, quer ver melhor? Com a chegada dos satélites, a gente conseguiu ver a Terra de fora. E aí a gente conseguiu ver todos os sistemas climáticos, né, frente fria, ciclones acontecendo. Mas a gente conseguiu ver também que toda a Terra está conectada, que não tem como a gente separar nada. Né? E ao mesmo tempo a gente conseguiu inferir onde jogar determinada bomba e onde não. Onde eram as localizações. Porque a gente conseguiu, através dos satélites, ter informação de um grande território. Se antigamente a gente precisava de cartógrafo indo lá, né, no campo, analisando, com os satélites, ou seja, com o avanço tecnológico, a gente conseguiu ver o mundo inteiro numa imagem. Exatamente. E a gente consegue tirar tudo. A gente consegue tirar a qualidade de água, a gente consegue ver se a planta está doente, se tem mineral debaixo do solo, se tem água, né? Tudo. A gente consegue simplesmente tirar todos os segredos dessa terra. E o conhecimento é estratégico. Com base nisso, a gente conseguiu crescer muito tecnologicamente e economicamente também. Olha, o pensamento estratégico nunca saiu da nossa mente. Né? Às vezes eles estavam aí com alguns agentes hegemônicos, né, com alguns dominadores, mas em geral, né, o conhecimento cartográfico sempre foi baseado nessa estratégia. E na Covid não é diferente. Quando a gente observa que a coisa está se aproximando da gente, a gente tem que pensar estrategicamente mesmo. A gente tem que pensar como travar, como conter, como parar a disseminação ou como levar ela para outro lugar. E a gente tem isso porque a gente consegue ter pensamentos estratégicos, né? Ter essa visão estratégica. E assim, e olha que louco, né? Porque a gente, com base nessa resenha toda, a gente viu que localização é importantíssima. Sim, geolocalização sim. É o suprassumo da parada, entendeu? Localizou qualquer ponto no espaço, você consegue relacionar ele a qualquer coisa. Né? Então, a distância, a profundidade, a quantidade de energia que você tem que ir, sair e ir para ele. Exatamente. Né? Quantidade de combustível você vai gastar para chegar em qualquer lugar. Exatamente. Então, a geolocalização, a geotecnologia, que é um termo que eu defendo, entendeu? Ela é um termo enormemente abrangente, né, para ser aqui repetitivo aqui, ela é abrangente, e é isso que a gente quer discutir aqui nesse podcast, que é entender que geolocalização, geotecnologia, o mapeamento, a geografia das coisas, cara, é o meio para a gente se planejar estrategicamente e definir as estratégias para um fim, né, para um bem comum. No caso que a gente está discutindo, porque a gente precisa conhecer porque a gente precisa conhecer o nosso território, né, exatamente. Quando eu falo lá daquela historinha dos homens da caverna, das mulheres da caverna, é isso, eles conheciam o território deles, cara, e eles sabiam onde, né, encurralar determinado mamute, eles conseguiam saber onde que tinha água, onde que não tinha, e o mapa representa isso, né? A gente não precisa estar em todos os pontos do mundo, não precisa. Mas a gente pode desenhar, localizar, a gente pode representar onde as coisas estão no mundo. E aí a gente conhece o território. Né? Esse tipo de consciência,
né, isso para geografia é ótimo, que a gente chama de consciência espacial, é necessário, cara. E aí não é só uma questão de entender o mapa pelo mapa, é de se posicionar mesmo. Incrível. Sabe? De saber assim, a Covid tá vindo, como é que a gente faz para conter isso? Como é que a gente faz para fugir disso? Como é que a gente faz para paralisar, para neutralizar esse fenômeno? E assim, eu não tô falando só de Covid, tô falando, por exemplo, aqui em Santa Catarina, que teve uma sequência de 2 ciclones bomba, um atrás do outro, né? É verdade. E onde o ciclone bomba passa, né, onde ele passou, onde o vendaval passou, né, onde o ramo do vento dele passou, ele foi deixando estrago. Depois era só a gente localizar, né, ou localizar antes ou localizar depois, o que estava na trajetória desse evento e saber quais são os estragos que ele poderia trazer, sabe? E você vê que com esse, né, com o avanço dessa tecnologia, da meteorologia e tal, claro que o prever, né, o que vai acontecer ainda a gente não conseguiu. Sim, mas você fazer... Mas a gente tá falando de sistemas atmosféricos, né, que são muito fluidos. Sim. Muda de uma hora para o outro. Exatamente. Mas processos como a Covid é menos dinâmico do que um vento. Você consegue mais... calcular, né? Você consegue jogar uma estatística, muito mais potência, exatamente. Né? E não precisa nem extrapolar, né? Você joga ali, né, um número reconhece e você consegue... o padrão. Isso, reconhece o padrão, definir o perfil, né? É o que a Nova Zelândia fez. Basicamente, a expansão da Covid depende, na verdade, dos seres humanos. Se os seres humanos ficarem em casa, se respeitarem, né? Exato, é isso aí mesmo. Quer dizer, a China lançou o controle, né, o isolamento através do GPS, né? Todos os como né, um país fechado, eles podem controlar todas as pessoas. Então, uma das estratégias dele foi exatamente, né, localizar as pessoas que estavam doentes e vigiar essas pessoas, né, vendo o movimento delas pela localização, pelo GPS. Olha lá, geotecnologia de novo, entendeu? Muito louco, né? E com base nessa movimentação, eles conseguiram conter, né? Aqui, né, no Brasil, lógico, né, tem outra cultura e tudo mais, e talvez esse seja o principal fundamento desse podcast, né? De colocar essa relevância, né, na disseminação espacial da doença e colocar exatamente isso que o Alex falou, né? Se nós somos propagadores da doença, nós seres humanos somos propagadores da doença, a nossa melhor medida de contenção e de exterminação dessa doença no ambiente é quando a gente para. Porque daí a conexão não vai existir de forma consistente, né? Exatamente. E esse é o principal paradigma. E evitar aquele contágio por rebanho, né? Que, lá sem palavras, né? Vamos pegar aí, exatamente. 70% pega, mas caramba, né? E aí, é só isso mesmo? E as pessoas que vão morrer, as famílias, entendeu? Caramba, os pais de família. Tem muita negligência caramba. Nisso. Tem muita negligência. Não dá pra ser tão cético assim, né? Exatamente. Esse discurso não funciona e não vai funcionar. Eu espero que não, na verdade. É bem isso aí mesmo, e aí entra nessa a geotecnologia, né? Ela tenta, que na verdade não, né? Ela dá todas as ferramentas, né, para a gente construir um ambiente ali, né? Construir um lugar, aqui a gente tem essas informações, a gente tem esses dados, a pandemia ela está avançando em tais lugares, só que é igual o Alex falou, se a gente não sacar, entendeu? Se a gente não se colocar, né? Opa, acho que realmente, se eu não preciso trabalhar, eu posso trabalhar de casa. Por que eu vou numa festa, por exemplo? Por que eu vou me expor, né? Exato. Bom, você deve ter visto aí no início da pandemia dos padrões de como que ela se difunde, né? O pessoal disseminou bem um trabalho feito pela universidade, eu acho que era de Manchester ou foi pelo MIT, eu não lembro mais agora, que eles mostravam várias conexões em rede, assim, né? Na medida que você desligava um nó da rede, você poderia eliminar ou reduzir aí a contágio de uma doença com 9 pessoas. E aí né, foi uma simulação, né? Isso, uma simulação, exatamente. Sim. Por quê? Porque o padrão da doença na disseminação do território é basicamente por contágio, ou seja, por contato, e de forma hierárquica, né? Uhum. Você tem um que ele passa para mais um, né,
que esse 1 se contamina para mais 3, e esses 3 se contamina para mais 3, e aí vai se contaminando tudo, né? Quando a gente quando a gente entendeu esse processo, né, e aí aqui em Floripa disseminou muito, né, até o prefeito, né, mostrou como que isso ia impactar na curva de contaminação e tudo mais, ele já mostrou, já evidenciou qual que era o nível de segurança que a gente tinha para o nosso comportamento a partir daquele momento, né? E aí, Joe, aquilo que você está perguntando e é aquilo que te incomoda, né? Como que é essa informação e como que esse mapa, ao mesmo tempo que foi muito popularizado, ainda é uma informação negligenciada, né? Parece que não deu sentido para a população em geral quando eles conseguem ver que a história natural da doença se aproxima deles cada vez mais, principalmente em termos da interiorização, onde a gente tem mais parca infraestrutura, né? E aí, como se fosse um fenômeno bonito, né? Como se fosse um fenômeno fantástico. Né? Como se fosse passar, né? E esse eu acho que é o nosso principal desafio, o nosso principal problema. De entender que a linguagem cartográfica, como é uma representação, né? Ela é como se fosse um filme. Né? Ela está ali, pronto, viu o mapa, beleza. Quando aquilo não serve nada para você, né? Quando não criou a estratégia de mudança de comportamento, né? De mudança da prática, aí não deu sentido, e aí é o que a gente está vendo hoje, né? E é o que... Santa Catarina tem quatro municípios que não foram infectados, e esses 4 municípios são os menores municípios do estado e justamente não têm contato, porque eles têm menos conexão com as grandes cidades. E aquela coisa que a gente... que assim, eu vivencio isso muito como produtor de mapa. Eu faço muito mapa que muitas vezes não é nem utilizado, entendeu? Sim. Mas se você pegar aquele mapa, né, cara, tem tanta informação boa que dá pra você gerenciar, dá pra você fazer a manutenção, e muitas vezes eu sinto isso, né? Eu sinto isso na questão da pandemia, né? Eu vejo tanta produção legal, sabe, de colegas que estão fazendo, colegas que inclusive um mapa que explica mesmo, um mapa que você bate o olho, você nem lê a legenda, mas ele explica, exatamente. Já vê o que está acontecendo. Exatamente, mapas que são feitos por colegas que inclusive a gente vai fazer o convite, né, para a gente bater esse papo aqui. O papo de hoje é a geotecnologia realmente na questão social, entendeu? Como que essa geotecnologia se mistura com o nosso ambiente, né, com as pessoas. Mas a gente vai trazer o tema aqui, Baiano, sobre o uso mesmo, né, da geotecnologia na produção cartográfica, né? Isso é bom, então é até um spoilerzinho, né, do que a gente vai falar, e se você, né, divulgar pra gente, né, pros seus alunos e tal. Então, a gente quer fazer algumas facetas da geotecnologia na pandemia, mas é isso, é aquela coisa assim, cara, tanta coisa boa, e, a galera não tá entendendo primeiro, não entende com o número, entendeu? Cara, milhões de casos, gráfico, exato. Sabe, centenas de milhares de pessoas morrendo. Muito bom. Gente, mapa tá ali, tá mostrando o avanço. Tem informação, né? Sabe, tem informação, entendeu? Bem tratada. Exatamente. E aí, assim, a gente fica nisso, né? Poxa, como é que a sociedade, né, o Brasil em si mesmo, a gente pode falar do Brasil, né, porque a gente está aqui, a gente não vai falar do mundo, né, porque a gente não sabe do que está acontecendo lá fora em termos de informação, mas aqui eu vejo todo dia nos jornais mapa, entendeu? Mapa, cores, né? Aqui em São Paulo, muito, sabe? Então assim, popularizou demais. Agora o jornal tá mostrando até média móvel. Eu falei, nossa, sofisticou. Né? Média móvel é uma estatística descritiva simples, mas explica, né? Então... E todo dia eles explicam o que é média móvel. Então, assim, eu acho que esse bate-papo foi incrível, mas assim, fala sobre. Que eu fiquei sabendo hoje, inclusive, do seu canal. Tem um canal no YouTube chamado Corona Giz. Eu encontrei esse canal hoje e passei pro Jonas, ele não sabia quando te convidou. Gente, foi eu fiquei de cara. O Baiano, eu esqueci de falar isso no começo. Foi de uma sintonia absurda. O pessoal que está ouvindo é o seguinte, quando a gente decidiu fazer o podcast, eu e o Alex, que a gente decidiu fazer o projeto, a gente ia começar com esses temas mais relevantes, esses temas mais quentes, entendeu? Só que sair do comum, sair dessa parada de entrevista. E eu falei, cara, eu quero chamar o Baiano, porque o Baiano é um cara que eu considero pra caramba, ele vai trazer muito conteúdo legal.
Conversei com o Gente boa. Baiano topou. Aí hoje o Alex mostra pra mim O projeto do CoronaGIS, né, soluções cartográficas. Eu falei, assim, ó, mind blowing. Eu falei, caramba. Assistam a primeira live que a gente conta a história. A gente conta a história da disseminação da doença aqui através de mapa. Cara, que legal. E você mostra isso. Você mostra isso em mapa, né? Isso é legal. Com o professor, com um médico da UFSC, né? Eu vi essa live. Conta um pouco do primeiro episódio, cara. Conta um pouco do primeiro episódio. No primeiro, a gente vai discutir... Primeiro, deixa eu apresentar o projeto. Né? O CoronaGIS é um projeto encabeçado pela professora Viviana Celestino, da Engenharia Cartográfica aqui. E aí a gente ela, né, começou a chamar um conjunto de professores e estudantes interessados para gerar essas soluções cartográficas mesmo do Será que ela topa bater um papo com a gente aqui, cara? Com certeza, a Vivi é ótima. Cara, legal, vai ser legal. E vai ser massa. E a engenheira cartógrafa, né? Formada em filosofia, então, tipo, tem uma pegada humana massa. Ela tem uma pegada humana bem massa e manja demais, né? Modelagem, né? E conversando com ela você vai ver. E aí ela fez esse projeto, né? Chamou os pessoal, a gente fez a proposta da plataforma e hoje a gente tenta, né, emitir mapas, boletins assim, né, cartográficos toda semana. Então a perspectiva, e já tem modelagem e tal, a perspectiva era exatamente essa, gerar assim, uma quantidade de mapeamentos que a gente pudesse fazer projeções e modelagens. Entendi. De dizer para onde que a Covid estava indo. E aí a gente acabou pegando gosto, né? Hoje a gente tem epidemiologista trabalhando com a gente, matemático, estatístico, além dos médicos e tudo mais. Cara, que um projeto legal. muito bonito e muito legal, porque a galera tá na pegada do trabalho mesmo. Já saiu até algumas publicações, assim, né? Porque a gente vai trabalhando e já vai assim, ó, já vamos montando o texto, né? Porque isso tem que virar disseminação do conhecimento mesmo, disseminação da informação. E aí o que eu recomendo, né? As 3 lives são ótimas, mas a gente tentou abordar 3 impactos em Santa Catarina, né? O primeiro impacto é da Covid-19 no território a partir da difusão espacial. E aí a gente tentou trabalhar da escala de ação, né, dos territórios, e aí tem o Paulo Meliani, que é da UDESC, que ele fez basicamente a história mesmo natural da doença em Santa Catarina. E aí, cada momento, ele fez assim, detalhado. Cada momento, a doença, ela cria uma nova regionalização, ela cria uma nova espacialidade, sabe? E isso é genial. Ele vai falar dos recordes e bom, hoje mudou um pouco, né? Mas eu acho que, por início de conversa, aquela live é muito boa. A segunda live foi para a educação, né? Porque a Covid, como paralisou muitas coisas, uma das coisas que a gente queria colocar era a impossibilidade de fazer isolamento social a partir dos processos educativos, né, na escola. E aí a gente chamou professores mesmo para debater isso, de dizer como que estava acontecendo, né, a educação na escola. E a última live foi mais o que estava faltando para a gente incorporar uma rotina de enfrentamento mesmo da Covid. E aí chamamos o Fabrício e o professor, o médico, né, o doutor Roberto Ruiz, e aí ele basicamente falou assim, ó, não dá mais, né, pra gente atribuir a doença só à questão da disseminação. A gente precisa de um Estado mesmo, a gente precisa de um agente, né, governamental para segurar as coisas, senão a gente vai continuar. Cara, e é incrível. Isso, né? A gente falou de cultura, falou de negacionismo, né, porque, como eu estava falando aqui, apesar de ter muita informação cartográfica, de ter muito número, como você mesmo falou, né, gráfico, né, muita linguagem científica sendo disseminada, sendo popularizada, parece que ainda há um descrédito em tudo isso. Né? Parece que ainda existe um negacionismo exacerbado que não vê, com aquilo que você mesmo falou, assim, vê o cálculo, mas não deu sentido. Né? Ainda continua saindo na rua sem máscara e não entende os 500 mil mortos, né? Tudo isso. Cara, legal, legal isso, mesmo. Isso. Assiste pessoal, lá então, as assim, lives, propaganda aí. Não, já vamos deixar aqui, né? Então, assim, aqui foi um pequeno braço, né, dessa questão da pandemia, né, que é tratar um pouco da geotecnologia, acho que é isso que a gente quer fazer, mas no CoronaGIS,
Acho que o pessoal digita lá CoronaGIS, soluções cartográficas no YouTube, acho que acha, né? Eu acho que acha. Então, vão lá, assistam. É um projeto incrível. E a gente quer surfar nessa onda também. O site onde tem os produtos é coronagis.com. Já tem um site com os produtos. Não, perfeito, isso é importante, isso é importante. A gente quer estar junto, né? Aqui com certeza a gente vai... aqui a casa é aberta, né? Então o nosso podcast é aberto para todas as pessoas que querem contribuir nesse tema, que é geotecnologia, que é um tema que a gente adora bater papo, a gente adora conversar. E né, cumprir nossa função aqui, né, social, que é o compartilhamento das informações, que talvez acho que é o ponto principal desse querido podcast aqui. Que massa, que sentimento bom, hein? Alex, você quer comentar mais alguma coisa? Quer perguntar mais alguma coisa? Só agradecer o convidado, muito bom, muita gente boa, uma conversa muito inteligente. E o recado final é: não normalizemos as mortes. Elas não podem subir mais, por favor. Se cuidem, pessoal. Obrigado, Jonas. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez ao Lindbergh e ao Baiano, nosso amigo, que topou fazer esse podcast com a gente. Muito obrigado. E a gente fica por aqui. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.